tudo bem, Nicole? This call is now being recorded. Então, olha só, eu estava vendo, eu mandei algumas mensagens para vocês, avisando, né, sobre a questão de ter lançado as atividades no AVA. Depois tinha algumas que eu precisei dar uma revisada, mas eu já revisei. A Nicole fez das 5, já fez 4, né, Nicole? Não sei se você fez mais uma hoje ou não. A Eduarda já tinha finalizado. Oi? Não fiz até agora, mas pretendo terminar até a noite. Ah, então tá bom. Essa atividade, Nicole, que você vai fazer ainda, ela está sendo revisada depois que vocês fazem, eu reviso ela, porque tem uma questão que às vezes acaba dando para aceitar uma coisinha ou outra, mas assim, precisa ter atenção em relação na hora de fazer, tá? Para evitar o máximo possível de erros. Então, tem assim, cuidado, uma frase tem que começar com letra maiúscula, ela tem que ter pontuação, tem que cuidar o jeito de escrever as palavras. Então, toda vez que a gente deixa uma questão aberta, que vocês têm que escrever, é onde tem muito erro, por falta de atenção. Falta de atenção na digitação, falta de atenção na hora de ler a palavra e copiar ela, sabe? Umas coisas assim muito bobas que erram às vezes, que dá para evitar. Eu vou passar para vocês uma situação. A gente está encerrando o terceiro bimestre essa semana, né? De acordo com o novo calendário acadêmico. Vocês receberam o calendário acadêmico? Vocês Sim, tiveram no a e-mail. curiosidade de olhar? Sim, no e-mail, professora. Eu olho sempre. Isso. É importante, tá? Essa documentação que vocês vão recebendo, é importante que vocês olhem ela toda, enfim. O calendário acadêmico, ele tem ali as datas, então a data de início de bimestre, data de fim de bimestre, data de início das férias, para vocês poderem se organizar. Então, de acordo com o calendário acadêmico, o terceiro bimestre encerra esta semana, tá? E aí, a partir da semana que vem, a gente já considera quarto bimestre. O que está me chamando a atenção um pouquinho é que, contando as horas de aula, a gente está há 6 semanas de fechar, porque o curso de espanhol tem 80 horas de aula, né? E nós já tivemos várias dessas 80 horas. Então, agora, a partir da semana que vem, nós estamos faltando somente 12 aulas para finalizar as 80 aulas, no caso, né? Então, essas 12 aulas, elas são equivalentes a 6 semanas de aula. Ou seja, eu preciso finalizar o bimestre, o quarto bimestre, em 6 semanas. Então, como a gente trabalha com a metodologia da alternância, vocês sabem que o pouco que vocês me conheceram esse ano, que foi pouco, porque nosso contato foi basicamente nenhum, né? Só virtual, e virtual a gente não conhece ninguém, né? Mas eu gosto de fazer várias atividades, eu não gosto de deixar uma atividade só, trabalhando muito, enfim. Então, vocês veem que sempre tem bastante coisinha. Só que considerando que a gente tem 6 semanas de aula, 6 semanas vai ser o seguinte, neste ano são 4, né? Que é dia 27/11, 4/12, 11/12 e 18/12. Daí encerra o ano, né? Aí vai férias, aí volta fevereiro, aí 5 de fevereiro e 12 de fevereiro. E aí encerra. Então, considerando que semana que vem eu posto aula, no dia 4/12 eu não posso postar. No dia 11/12 eu posto aula, no dia 18/12 eu não posso postar. Dia 5/2 eu posto aula. Dia 12/2 eu não posso postar. Então, eu só tenho 3 postagens de aula. Nessas 3 postagens de aula, eu vou ter que dar 3 atividades avaliativas, valendo até os 100 pontos, entendeu? Então, vai ser mais corridinho, mais puxado esse quarto trimestre, por conta dessa situação aí. Ah, mas as aulas vão até março. Sim, mas aí, eu fechando as minhas 80 horas com vocês, eu vou ter tempo de me dedicar somente para os alunos que tiverem que fazer as recuperações. E as aulas de vocês ficam disponíveis para os professores que precisam fazer prática, por exemplo, e não estão tendo condição de fazer, ou, eu não sei se aconteceu com vocês, mas tem turmas que aconteceu,
de que professor tem que fazer reposição de aula, porque ficou sem professor um tempo. Vocês ficaram assim algum tempo sem professor? Tá repondo pela internet aqui. Mas mesmo que vai repondo, não, chegou a quanto tempo atrasado? 1 mês e meio. O professor? Então, ele vai precisar de horário para lançamento de aula, entendeu? Aí é onde a gente vai, quem for liberando, vai liberando horas, e esses professores vão lançando nesses horários que os outros estão liberando, entendeu? É isso, então eu queria explicar que vai ser mais corridinho um pouquinho, né? Vai ficar para finalizar no ano que vem, e é assim, se, por exemplo, não deu alguma coisa, eu vou pedir para me darem aula a mais, né? Aí eu falo, não deu para fechar, preciso de mais aula, aí eu peço mais. Mas a intenção é fechar com as 80, e aí ficar disponível para poder recuperar os alunos que precisam. O primeiro e o segundo bimestre, que alguns ainda tem como recuperar. Fora aqueles que não têm, né, aí paciência. Esses que não têm, eles não reprovam, mas, assim, não considera lá reprovado, mas ele vai ter que fazer o que ele não fez, no caso. Então, se ele não fez o ano de 2020, ele vai ter que fazer o ano de 2020 e 2021. Não tem como ele passar para o terceiro ano do ensino médio sem ter feito as atividades, o conteúdo do segundo. Você concorda comigo, né? Não tem como. Já o aluno passou direto para o terceiro, mas ele não fez, né? Não fez nada do segundo, aí fica... É impossível, não tem como. Ainda mais, como é que você dá um diploma de técnico para um menino que não tem a base que ele precisa? Não tem como. E em relação, deixa eu só fazer deixa eu dar uma olhada quem está aqui e dar uma olhada na situação de vocês comigo, só um pouquinho. Vou fazer uma chamada básica aqui. A Eduarda está aqui. Tamires. Essa chamada não vai para o diário, tá? É só para eu controlar, tá? A Ana Júlia Maia. A Mônica. Mônica falou comigo hoje. Nicole. Mariane. Tinha mais uma pessoa que saiu, não tinha? Alice. Alice, será que ela volta? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se a Alice voltar, eu marco ela aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês viram as notas de vocês que eu lancei lá? Sim. Todo mundo olhou? Feedback. A Eduarda está com todas as atividades feitas. Uhum. A Mariane, falta, né, Mariane? Se você quiser fazer aquela atividade do Padlet, eu vou entrar nela aqui e vou explicar se você tiver com dúvida. Se quiser fazer, você pode fazer. Aquela do áudio? Eu mandei ela já. Tamires, você está com... Ué, você mandou quando? Que ontem eu entrei... Não, professora, lembra que eu entrei em contato com a senhora hoje de manhã? Eu mandei agorinha. Tá, foi hoje. Ai, Mariane, eu não lembro, me desculpa, não é todo mundo que eu lembro. Não, de porque boa. se você tiver noção, tanto de muito aluno que fala comigo por dia, você não... Eu tenho 195 alunos, ainda bem que não são 195 que falam comigo todo dia, porque senão eu ia enlouquecer. Graças a Deus. Mas são muitos. Então, Tamires, faltam 2 para você, Tamires. As 2 últimas, né? Sim, faltam as 2 últimas. Os indefinidos. A Ana Júlia, deixa eu ver, a Mônica, tá tudo ok, já finalizou. A Mônica, faltam 3, Mônica, para você, tá? Faltam as 2 primeiras e a última. E a Nicole, falta só a primeira. Eu vou entrar aqui Deixa eu mostrar para vocês a tela, né? Compartilhar com vocês a minha tela. Tá todo mundo vendo minha tela, né? Sim. Sim. Então, tá aqui. Segundo A de alimentos. Segundo B. É verdade. Toda vez eu faço essas confusões malucas. Tudo bem. Aqui, deixa eu ver. O que vocês tinham que fazer de atividade no Padlet era só
essa do qual é a diferença entre piso e apartamento. De atividade valendo nota mesmo, né? Era só essa. Então, vocês têm o texto para vocês fazerem. Eu pus eu pus agropecuária. Olha, gente, como a minha cabeça não tá boa. Aqui, ó. Aqui é Faz a parte, linha, professora. Professora, agora olha tá só no que alimento. segundo A. Tá vendo? Ó? Segundo Isso, B, alimento. alimento. Esse aqui, do chocolate. Agora achei. A Miris colocou aqui, beleza, Alice. Esse anônimo, não sei quem é. Alice. Professora, vê se você consegue achar o meu. Achou. Aí embaixo. Deve ter aqui no final. Esse É aqui, que eu achei né, que eu não Maria? tinha ido. Isso. Não, ele vem sim. É que antes eu estava deixando para colocar para aparecer primeiro. Só que daí, o que eu fiz? Eu coloquei todas as minhas instruções primeiro e eu vim aqui no configurações e mandei aparecer o de vocês por último, porque senão quem entrava aqui não via as minhas orientações de como, entendeu? Daí eu mandei inverter aqui a posição. Então, tem alguém que está com dúvida de como fazer isso aqui? Ou tá tudo bem? Quem não fez ainda, tá com alguma dúvida? Quem falou aí depois, antes de tudo bem que eu não escutei lá no fundo? Nicole. Não, nada não. Ah, tá. Então tá, então beleza. Aqui, em relação ao lava, eu fico assim um pouco preocupada, porque basicamente vocês que estão aqui estão se orientando, estão conseguindo fazer. Geralmente, quem não está entendendo como funciona, não está aqui também. Então, talvez por isso que não entende como funciona, né? Porque não tá participando, enfim. Aqui é o AVA, é como eu vejo o AVA de vocês. Não sei se vocês veem do mesmo jeito. É a mesma visão? Sim. Basicamente. E então, aqui eu vou rolando a tela, ó, para chegar aqui na atividade. A partir daqui é que está o aviso sobre a recuperação paralela em espanhol. Então, não sei se alguma de vocês está precisando fazer recuperação, mas se tiver, precisa assistir esse vídeo aqui para entender como funciona. Aqui, a aula do dia 21 de agosto é onde eu coloquei os conteúdos do primeiro bimestre. Então, precisa entrar, aqui tem a aula, que é a videoaula explicativa, aqui tem atividades. Aqui sobre os artigos, videoaula explicativa, aqui atividades. Mesma coisa, pronomes, e tem exercícios no mesmo link. Pronomes e exercícios, aqui também. Os exercícios estão aqui e aqui está a aula. Esse é o conteúdo do primeiro bimestre. Depois que estudar esse conteúdo aqui, aí vai fazer o seguinte, vai avisar, professora, eu já estou pronta para fazer a atividade do primeiro bimestre, a recuperação. Aí vai entrar em contato comigo, eu vou mandar um link de um formulário para você preencher, você vai preencher esse link, e aí eu vou te mandar a atividade que você vai fazer referente a esse conteúdo aqui, do primeiro bimestre. É uma prova e um trabalho. Se você precisa recuperar o segundo bimestre, daí já é essa aula do dia 28 de agosto, é a revisão de conteúdo do segundo bimestre. Aí a mesma coisa, o link da aula, o link das atividades. Link da aula, link da aula e atividades. Link da aula já tem atividades e aqui é a mesma coisa. Esse é o conteúdo do segundo bimestre. Terminou de estudar? Ficou com alguma dúvida? Marca uma aula comigo. A gente explica o que você ficou com dúvida. Ah, não, tá bom, já posso fazer? O que você vai fazer? Vai pedir para mim a requisição, eu vou mandar, você vai preencher, e aí eu vou te mandar o link da prova e do trabalho. É assim que funciona a recuperação. Se vocês não estão precisando de recuperação, mas tem algum colega que está precisando, e ele não conseguiu entender ainda, ajuda a explicar que é isso que esse colega vai precisar fazer, para poder fazer a recuperação do primeiro e do segundo bimestre. Bom, a partir daqui de 4 de setembro, é que a gente começou o terceiro bimestre aqui, ó. A gente começa no dia 4 de setembro. Aí, eu sempre posto conteúdo e atividade. Conteúdo e atividade. Nem sempre eu estava gravando aula mais. Por que eu não estava gravando aula? Porque eu não estava emocionalmente
bem, nem para gravar aulas. Então, esse período que eu não estava bem mesmo, eu não gravei aulas. Aí, o dia que eu estava melhor, eu gravava a aula. Então, ou gravava um vídeo com instruções só das atividades, e assim eu fui fazendo. Aí eu aprendi alguns recursos novos, eu fui colocando esses recursos em prática também, e fui tentando aprimorar um pouquinho as aulas, né? Não sei se vocês perceberam isso, mas a tentativa era essa, né? Então, ó, 4 de setembro, a gente viu vocabulário de casa e material escolar. E tinha uma atividade para vocês fazerem. No caso dessa atividade, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é essa daqui que já mandava pro Padlet. Oh, meu Deus. Cadê? Aqui. Vou voltar. Beleza. Então, ó, acesse o link, faça seu cadastro. Depois que fizer seu cadastro, poste no mural, onde você vai se identificar. E aí era essa daqui. Qual é a diferença entre piso e apartamento? Então, a primeira atividade do terceiro bimestre é essa daqui. Então, quem está devendo essa atividade, no caso, que é a Mariane, o Gabriel não está aqui, a Camila, enfim, desses que têm participado, né? Amanda Mas agora eu não estou devendo mais, né? Mariane? Ah, não, é porque eu não corrigi ainda, né, Mariane? Só por tá. isso. Porque tá, aqui no meu diário aqui está constando que está devendo ainda. Mas aí eu vou corrigir, tá? Tá ok. Bom, aí é essa atividade. O que tem que fazer? Ouvir aquele áudio lá, tem um áudio para ser escutado, ouvir o áudio, treinar a leitura com ele, e depois que treinar a leitura, ele faz a gravação. Não tem erro, é bem tranquilo. Aqui, na aula do dia 18, né? Era uma sequência do conteúdo da aula do dia 4, porque a gente estava trabalhando vocabulário ainda. Então, ainda relacionado aos cômodos da casa, relacionado a comércio, meio de transporte. E aí eu coloquei um curta, né, para vocês. De Ilusiones também se vive. Esse curta, nele, vocês podiam aprender muito vocabulário, podiam treinar a compreensão auditiva, e depois vocês tinham um formulário de atividades relacionadas a esse curta-metragem valendo nota. Então, essa é a segunda atividade, para quem está devendo ela, quando vai ver o vídeo das instruções, tem que assistir, para saber como é que faz, vai acessar aqui o curta-metragem, e nele tem algumas atividades interativas, e aqui vai acessar o formulário, onde você vai responder as questões, mas você não consegue responder as questões sem assistir o curta-metragem, né? Você precisa assistir ele primeiro. Essa atividade vale 20 pontos. Aqui, dia 2 de outubro, a gente viu preposições e advérbios de lugar. E também, de certa forma, tem relação com esse daqui. Porque quando a gente fala de comércio, de cidade, de se movimentar pela cidade, você precisa utilizar preposições, você precisa utilizar advérbios de lugar. Então, são aulas que têm se relacionado de alguma forma, em termos de conteúdo. Aqui também, vocês tinham um outro formulário de atividades para fazer, também valendo nota. Esse daqui, de preposições, salvo engano, também vale 20 pontos. Não está o valor aqui, mas lá no formulário tem o valor dele. Então, 20 pontos. Então, aqui tem slides para vocês, aqui tem a videoaula, aqui tem atividades online para você praticar antes de você fazer o formulário. Então, todas as aulas que eu posto, eu coloco um apoio de cada formato, um apoio de videoaula, um apoio por escrito, um apoio de atividade, sempre tem para vocês poderem praticar o máximo possível em todos os skills, né, que a gente chama em inglês, que são todas as habilidades. Quando fomos para 16 de outubro, a gente tinha aqui elementos culturais. Por que eu trabalhei isso nessa data? Porque no dia 2 de novembro, no México, comemora-se o Dia de los Muertos. Então, eu trouxe esse conteúdo um pouco antes desse dia, para apresentar para vocês como funciona, trazer para vocês alguns elementos culturais, sobre o léxico, também uma atividade de compreensão auditiva, de leitura, interpretação de texto, e eu procurei fazer uma coisa bem bacana, não sei se vocês perceberam também que houve um carinho aqui para fazer essa atividade para vocês, porque eu fiz não sei se vocês chegaram a baixar slide ou não, mas eu procurei fazer um slide que eu achei que ficou muito bonitinho,
para que vocês também entrassem no clima aí da cultura, né? Se a gente estivesse Sim, numa professora, aula... ficou bem arrumadinho. A senhora Eu colocou até a mesa de oferenda. Eu particularmente Coloquei amei o conteúdo e a interação que a senhora colocou no slide. Que bom, que bom. Eu fico feliz. Professora, Porque, tudo que a olha, senhora anda fazendo é muito bonitinho. Eu não me aguento. ai, que bom. Eu faço com Dá muito vontade de carinho, de fazer as tarefas verdade. tudo. É de verdade mesmo, eu faço com muito carinho para vocês. E quando esse daqui eu fiz assim, para mim foi especial fazer esse daqui, porque se a gente estivesse nas aulas presenciais, nossa, eu ia querer fazer isso, essas coisas decoradas na sala, ao vivo, fazer um A momento gente ir pra cultural, escola, né? Decorado. que a gente pudesse se vestir. Teve uma vez que eu trabalhei com uma turma e nós montamos, no ano passado eu vi que no IFRO fizeram, mas não fui eu que estava à frente. Mas quando eu trabalhei com uma turma no Dinâmico ainda, a gente montou um dia cultural, assim, e aí nós fizemos os altares, nós fizemos as celebrações, enfim, foi bem legal, porque a gente fez dentro da aula de espanhol como um trabalho, né? Então, esse Ano que vem a gente vai foi especial. fantasiado. O Dia das Mostras. Exatamente. Foi com muito carinho. E também tinha uma atividade, e essa atividade valia, então, 30 pontos, tá? Também a atividade eu deixei ela no clima, né? Decoradinha também. Aqui, aula do dia 30 de outubro, também trabalhei com curta-metragem, né? E aqui foi aquele vídeo que eu achei também uma gracinha, que é da Fonte dos Desejos, né? La Fuente de los Deseos. E É muito aqui é que bonitinho. eu fiquei muito contente, porque isso aqui foi para mim como é que eu posso dizer? Foi um avanço para mim. Eu aprendi a fazer isso, eu não sabia fazer. Esses vídeos interativos, eu só pegava eles prontos lá no ProfDL para vocês. E aqui eu consegui montar a atividade no AVA. Eu achei muito legal, porque me dá grandes possibilidades. A única coisa que eu fiquei triste é que o AVA não registra as atividades de vocês. O que vocês fazem, ele não registra. Porque aqui, por exemplo, tem uma interação, né? Se ele registrasse o que vocês estão fazendo, onde vocês podem clicar para saber o que é La Moneda, quem é El Camareiro, tem como é que fala? A definição da palavra, né? Persona que trabalha no restaurante sirviendo comidas e bebidas. Então, se eu for traduzir essa palavra, quem é El Camareiro? O garçom. Garçom? Isso mesmo. Então, aqui tem algumas palavras que vocês veem que faz parte, porque o curso é todo mudo, né? Mas a gente consegue explorar alguma coisa de vocabulário. E eu não sei se vocês perceberam, mas isso também tem relação com as nossas duas primeiras aulas, que também falam sobre locais, né? Fora de casa, onde você pode... Por exemplo, aqui tem La Plaza, El Restaurante, né? La Fuente. Depois, mais para frente, vocês vêm as pessoas passeando, né? La Floreria. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Ó, vocabulário de flor, né? Dientes de león, que significa, por que ele está aqui? Porque se fala de desejos, quando você sopra um dente de leão, você pode fazer um pedido, né? Como quando você vê um cometa passando, uma estrela caindo, enfim, você pode fazer um desejo. Então, esse curta também era bem, bem fofinho, bem bonitinho, para a gente trabalhar. E também teve uma atividade dele, aliás, não teve dele para fazer, não, só aqui mesmo, né? Essas atividades interativas que vocês tinham que fazer, que também eu fiquei feliz de eu conseguir montar ela aqui no AVA, só uma pena que não registra. E esse conjugador de verbos eu coloquei aqui como um apoio para vocês. Se você precisar conjugar os verbos, você consegue, entrando no link, né? Você consegue conjugar qualquer verbo. Então, é um apoio para vocês guardarem, até mesmo quando precisar fazer uma outra atividade qualquer, tiver dúvida de como conjuga o verbo, entrar ali. Aqui, 13 de novembro, eram os pronomes indefinidos de uso mais frequente. E aqui, que essa última atividade avaliativa que a gente teve, é que eu percebi que algumas notas foram bem baixas. Então, eu acho que vocês não entenderam muito bem esse conteúdo. Vocês, por acaso, assistiram essa videoaula que eu gravei, que dá quase 40 minutos de aula gravada?
para fazer a prova, assim, até eu porque vou falar, tem eu uma assisti alguns pedaços dela, mas, tipo assim, minha nota na prova foi péssima. Eu achei que eu tava Então, abalando. Eu E foi também. horrível. Toda matéria, toda tarefa que eu faço de espanhol, eu acho que eu tô indo bem, e depois eu vejo, não tirei nem a metade. Sim, pois é, essa aula aqui, ela tá toda explicadinha, ó, ela levou quase 40 minutos de aula, eu expliquei todo o conteúdo, dando exemplo. Ah, eu não sei se vocês têm a paciência de assistir, mas é eu acho que é importante. porque eu não Hum. tenho facilidade em espanhol, não sei por quê. Mas também. eu e o espanhol falo assim, não, querida, não força a relação, entendeu? Eu tento, mas parece que nunca vai. É Não aquele sei se é negócio, né? Se porque alguém chegar. eu já tô muito acostumada com inglês, né? Aí, mas espanhol, ele fala assim, tipo, cara, não, Ah, tem alguém querendo vai. entrar? Tem. Então, eu imagino, né? Mas, enfim, não tem outro jeito. Eu não tenho como dizer assim, você vai conseguir sem você estudar, não tem como. Precisa, quando a gente tem uma certa resistência em relação à disciplina, aí que a gente tem que estudar mais ela ainda, né? Mas o vídeo Então, tava assim, muito bem explicado. o vídeo estava complicado? Muito bem explicado. Ah, entendi. Então, realmente eu fui bem minuciosa. E quando eu terminei, eu falei, caramba, ficou com 40 minutos. Eu pensei, eles vão ficar pistola comigo de um vídeo com 40 minutos. Mas eu pensei, Que é um nada, conteúdo. professora, é só colocar na velocidade 2 ali, ó. A senhora fica falando bem assim. Coloca na velocidade 5 e já foi. Não, o máximo é 2. Eu sei, mas deixa quieto, Ai, você não entendeu. Deixa eu falar aí, peraí. mas então, aí é por isso que ele ficou extenso, porque eu fiquei explicando. E aí coloquei os slides para vocês poderem baixar e até mesmo consultar, se fosse necessário na hora de fazer a atividade, né? Mas eu acho que não consultaram. E aí teve o seguinte, teve gente que veio reclamar para mim, professora, você descontou ponto só por causa de um ponto. A questão errada por causa de um ponto. Gente, é o seguinte, quando você faz um formulário lá no Google, você coloca... eu vou entrar num formulário aqui, que não é de vocês, que daí vocês podem olhar. Porque se for de vocês, é sacanagem olhar, né? Deixa eu mostrar como é que funciona aqui. Não sei se vocês já tentaram fazer algum ou não. Vamos pegar um do terceiro ano de alimentos aqui, que daí deles vocês podem ver. É até engraçado, professora, colocar espanhol na velocidade 2, porque fica que nem os nativos mesmo falando, porque tem uns que falam rápido, né? Aí fica, Olha só, aqui está o formulário da forma que vocês veem ele, né? E a forma que eu vejo, eu posso editar esse formulário. Então, quando eu clico, por exemplo, aqui na questão, eu tenho que... Essa aqui é uma questão que tem que ser preenchida. Então, eu coloco as opções de resposta e eu assinalo qual é a correta. Eu venho aqui, resposta correta, assinalo ela. Beleza. Isso aqui é tranquilo. Mas e quando é uma questão que você tem que escrever? Que é essa daqui, por exemplo, de resposta curta, né? Eu tenho que dar uma opção de resposta. Então, aqui, não quero saber nada mais de ti. Por lo tanto, borra mi teléfono de tu memória. E os alunos tinham que fazer o quê? Eles tinham que reescrever a sentença usando um conector sinônimo dos conectores que aparecem destacado. Não tem nenhuma opção de conector aqui, porque eles tinham que saber qual era o que eles tinham que utilizar. Então, o conector destacado é incluso, por exemplo, incluso. E aí, ele tem que pegar e encontrar um conector que seja sinônimo de incluso e trocar. Ele vai manter a frase toda. Na hora de ele escrever, ele vai escrever Maria barre la casa cada dia. Además, la friega. Então, ele trocou incluso por además. Ele vai reescrever a frase toda. Ela começou com maiúscula? Começou. Ela tem ponto final? Tem. Ela tem tudo. Só que aqui, nesse caso deles, eu deixei sem nenhuma resposta, tá vendo? Nenhuma possibilidade de resposta. E coloquei um feedback.
esta questão será corrigida manualmente, nota final será contabilizada após a correção. O de vocês não era assim. O de vocês tinha entre parênteses a palavra que você tinha que usar. Então, era muito simples. Era só você pegar aquela palavra que você tinha que usar e trocar a frase. E ainda assim, teve uma pancada de erro. Por quê? Porque escreveu com minúsculo, porque escreveu sem ponto, porque era barre com 2 L's, colocou com 2 R's, colocou com um só. Era barre com um R, coloca com 2. Tem incluso, coloca incluso, porque falta uma letra. E o formulário não entende essas coisas, porque eu coloquei a possibilidade de resposta aqui para ele, ele vai, e aí eu coloco aqui, marcar todas as outras respostas como incorretas. Então, se não for aquela, ele considera incorreto, entendeu? Aí, mas eu coloquei um feedback de resposta, coloquei assim, se a sua resposta não foi considerada correta, pode ser por isso, por aquilo outro, coloquei todas as possibilidades do que poderia ser. Porque depois eu ia olhar o formulário e ver, dá para aceitar isso aqui? Dá. Inteira? Dá. Então tá bom, eu coloco uma respostinha lá para você e considero a sua questão inteira. Ah, não, isso aqui não dá, então não considero. Ah, isso aqui dá para considerar metade, então tá bom, eu considero metade. E foi o que eu fiz. Mas teve caso de aluno de vir brigar comigo, porque onde já se viu eu considerar uma questão inteira errada por causa de um ponto. Sabe, antes de tentar entender o que acontece, veio brigar comigo. E não é assim que a gente resolve as coisas. Entendeu? Não é assim que a gente resolve. A gente resolve, primeiro, conversando, e segundo, entendendo, tá? Primeira coisa, faltou o ponto final, pronto, é língua, já tem um erro ali, então, para começar, você já não está com a razão toda. Você fez com letra minúscula, já está errado também, você já não está com a razão toda, então baixa a bola e vem conversar direito com a gente, que a gente resolve. Nem esperou eu ver o formulário, nem esperou eu corrigir o formulário, não esperou nada, só veio já e brigou comigo, entendeu? Então, assim, a gente não resolve as coisas desse jeito, a gente resolve conversando. Eu já vou, professora, mandando um monte de coraçãozinho, falando, oi, professora linda, querida, meu amorzinho. Não precisa puxar o saco, entende, Eduardo? Não é nesse sentido, tô falando que você puxa o saco, mas digo assim, não é isso que eu tô esperando. A gente Sim, professora, é respeito, educação. Exato, exato. Porque, ó, Ana Júlia veio conversar comigo hoje, por exemplo, Ana Júlia, e a Ana Júlia estava com um problemão. Foi difícil resolver o problema comigo, Ana Júlia? Não, mas acho que a senhora confundiu, não era eu, não. Ou tá falando da prova? Uai, será que eu tô confundindo? Então, é Da comigo, prova que você não tinha professora. Ah, não, então sim, não da é comigo, prova não. menor, sim. É com a Ana Júlia também, que a Ana Júlia que não podia fazer, não é, Ana Júlia? Sim, porque, tipo assim, como você disse, é complicado no formulário, e eu sempre penso, se eu tô escrevendo eu sempre penso no Enem, tá ligado? Tipo, na escola é diferente. No Enem eu tenho que escrever do mesmo jeito que eu escrevo na escola. Então, se eu não pontuo na escola, no Enem a minha nota vai ser pior ainda. Eu sempre tento pensar assim, e é tipo assim, fala o nome do aluno, professor, que eu juro que eu furo a quarentena só pra descer na porrada, hein? Porque... Não é ninguém da turma de vocês, não. Da turma de vocês está de boa. Ih, não tem problema não. Os problemas são outros. Porque eu sempre ainda. Eu sempre penso na minha mãe, né? Que ela é professora também. E aí eu fico, caraca, como que alguém... Porra! Nossa Senhora, entendeu? Mas acontece, Ana Júlia, acontece. É triste, mas acontece. Eu não entendi o que você falou, Nicole. Você falou comigo uma coisa? Eu falei que se não for da nossa sala, melhor ainda para meter porrada, porque daí a gente não vai ver a pessoa e entendeu? Facilita. Não, a gente tem que viver em paz. Pelo amor de Deus, já basta. Anteontem, eu estava num estado de nervos tão absurdamente grande que eu dei uma mordida em mim mesma. Vocês não têm noção do que eu fiz comigo, de dar uma mordida em mim mesma, sabe? Eu me mordi tão forte que eu fiquei roxa e ardendo. Depois eu senti a dor e aí eu chorava, porque eu falava assim, por que eu fui me morder? Mas era muito estresse. E aí eu falei, meu Deus, agora eu entendo por que algumas pessoas fazem loucuras, porque chega um momento que você perde um pouco da sua sanidade, entende? Você fala, meu Deus... Professora, quando for assim,
Quando for assim, a senhora não tem a mão da gente assim, dedão, você aperta um nervinho do meio que ele resolve, tá? Juro que resolve. Quando você não come unha, faz isso, porque ajuda. Eu não, a unha eu não como, não. Mas eu me mordi forte, tá? Porque eu cheguei a me machucar. Mas, enfim. E aí, em relação ao que a essa última atividade, é isso que eu falo. Presta atenção. Teve gente que trocou tempo verbal, se era presente, mudou para passado, e não era isso que era para ter trocado. Era para trocar a palavra, não mudar o tempo do verbo. Teve gente que mudou o verbo, teve gente que mudou palavra da frase mesmo, que não tinha nada que mudar aquela palavra, era para mudar somente a que eu pus entre parênteses. Mas aí a pessoa mudou a outra. Então, agora, se, por exemplo, aqui eu pus entre parênteses, a frase está na afirmativa, e aqui eu pus entre parênteses, vai fazer a frase ficar na negativa, aí, obviamente, você vai ter que mudar a frase para negativa. E vice-versa, se a frase está na negativa e a palavra que está em parênteses, ela vai deixar a frase afirmativa, então você vai tirar o que está negando. O que nega numa frase? O no, por exemplo, o no nega na frase. Quando a gente viu aqui os indefinidos, deixa eu baixar o slide aqui, para mostrar um pouquinho para vocês. Porque alguns não viram o vídeo, né? Deixa eu mostrar aqui. E aí tem alguns indefinidos que eles não podem ser utilizados na afirmativa. É o caso de ninguém, nenhum. Como é que você fala ninguém e nenhum numa frase afirmativa? Se ninguém e nenhum já está negando, né? Então não tem como. E a mesma coisa, alguém, algum, essas palavras são positivas, elas são afirmativas. Eu não posso usar elas na negativa. Eu não posso falar assim, eu não tenho algum. Eu não tenho nenhum. E eu não posso dizer eu tenho nenhum. Eu tenho que dizer eu tenho algum, né? Então, essas coisas precisa prestar atenção. Outra coisa que erraram bastante aqui, a questão do qualquiera. Então, ó, antes a Sandra le encantava ir a la peluqueria, le gostava de que qualquiera le cortasse el pelo. Qualquiera podia cortar-lhe el pelo. Cada corte de pelo era diferente e todos os cortes lhe pareciam fantásticos. Quando eu digo qualquiera, traduzindo isso para o português, significa qualquer um. E esse qualquer um é bem definido mesmo, porque ele não define gênero. Qualquiera, porque termina com A, não quer dizer que seja uma mulher. Quer dizer que é qualquer cabeleireiro, qualquer um deles, ou qualquer uma delas. Então, agora, quando eu uso qualquer, existe a palavra qualquer, sem o A no final? Existe. E aí, eu vou utilizar esse qualquer como adjetivo. Qualquer não é adjetivo. Então, ele não vai ser utilizado antes de substantivo. Agora, qualquer, aí sim é adjetivo. Como assim, professora? Eu posso, deixa eu ver se eu acho aqui onde está o qualquer para mostrar os exemplos. Aqui, ó. Podemos ler qualquer libro de la biblioteca. Então, qualquer livro, qualquer livro. Livro é um substantivo. Qualquer está funcionando aqui como um adjetivo desse substantivo. Eu estou dizendo que é qualquer, mas qualquer o quê? É qualquer revista, qualquer jornal? Não, é específico, é qualquer livro, né? Então, ele está qualificando ali, o livro. Agora, se eu não tivesse a palavra livro, aí eu poderia dizer, podemos ler qualquiera de la biblioteca. Porque daí sim, eu não estou colocando um substantivo, é qualquiera. Então, eu não vou usar qualquiera antes de substantivo, jamais. Se eu tenho na frase um substantivo, não vai ser qualquiera a minha opção. Agora, se na frase eu não tenho substantivo e eu estou querendo dizer que é qualquer um, sem especificar o que, aí sim eu vou usar o qualquer. E no caso o qualquer, ele tem plural, ó. Qualesquiera, né? Em português seria quaisquer, né? Então, você pode ler quaisquer livros, no plural. Então, qualesquiera, sem você dizer livros, né? No caso, quando você quer dizer assim, que é qualquer um dos livros, mas sem usar a palavra livros, mas eles estão no plural, então você pode falar. Você pode ler quaisquer. Então, puedes ler qualesquiera. Entende? Aí vai ficar vai ficar plural. Aqui, mesma coisa, quien quiera e quienes quiera.
Então, la policía encontrará a quienes quiera que sean los ladrones. A polícia encontrará a quem quer que sejam os ladrões. Mas como ladrões está no plural, esse quem quer que sejam também vai ter que estar no plural. Se a frase estivesse se referindo a uma pessoa só, aí, quem quer, vamos supor, alguém cometeu um homicídio. A gente sabe que foi um autor só não sabe quem é. Então, quem quer que seja. Quien quiera. Aí vai ser utilizado no singular, tá? Essas palavras aqui, ó, vários, várias, nenhum, ninguno e ninguna. Vários, eu só posso usar para afirmações. E nenhum e ninguna, somente para negações, porque já está dizendo que é nenhum. Então, aqui, ó, essas palavras variam em gênero, né? Tanto eu não tenho vários no singular, porque já é plural, se é vários é mais de um, como eu não tenho nenhum no plural, porque se é nenhum, não vai ser nenhuns. Já é nenhum, já não tem nada ali, então não pode ser plural. Então, também são coisas que precisam atentar, né, para esses detalhes. Aqui são outros que são invariáveis, ó. Essas aqui, alguien e algo, são usados só no afirmativo, porque se é alguém ou se é algo, não é negativo, é positivo, existe alguém ou algo. O contrário de nada e nadie. Nada é nada, não tem coisa nenhuma. Nadie é ninguém. Então, no conozco a nadie en Suécia. Eu não conheço ninguém na Suécia. Observe que eu preciso do no. Não conheço ninguém. Lá na prova, tem uma questão que você tem que substituir alguém por nadie. Então, precisa prestar atenção, porque lá tem a opção do no e nadie, por exemplo, ou no e nenhum. Você precisa colocar a negação lá. E aonde vem a negação? Ela vem antes do verbo. E o que aconteceu? Muitos não colocaram a negação. Colocou assim, conosco a nadie, por exemplo. Você diz assim, conheço ninguém. No inglês, quem entende de inglês sabe que isso é possível no inglês. No português, a gente utiliza, mas não é correto gramaticalmente falando. Assim também no espanhol. Não é correto gramaticalmente falando. Você nega as duas vezes. É não conheço ninguém. Então, você precisa do no aqui também. Ah, mas tá totalmente errado? Eu não dei totalmente errado na minha revisão. Eu coloquei, valia 2, eu coloquei 1. Porque se você falar conosco a nadie em Suécia, a pessoa vai te entender. Então, eu considerei o fato da sua comunicação. Mas, gramaticalmente correto, não está. Então, você precisa da negação antes aqui também, tá? Bom, aqueles que não fizeram a prova ainda e pretendem fazer, eu recomendo mesmo que antes de fazer, assistam a aula, porque ela está bem detalhadinha e com certeza vai tirar bastante as dúvidas de vocês. E aí eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Se alguém quer comentar alguma coisa, quer me perguntar alguma coisa. Graças, muito bem. Senão eu já vou falar sobre o que a gente vai ver no próximo bimestre. Não? Tudo bem? Pode falar, professora, pode falar. Então, para o quarto bimestre, deixa eu perguntar para vocês aqui, para tirar minhas dúvidas. A gente já viu o corpo humano? O quê? Não. Corpo humano? Não, né? Não. Então, corpo humano. Tem muito conteúdo, né, gente? Vocês sabem que a gente está tendo que cortar por conta da alternância, né? Outra coisa. Conteúdo que era do terceiro e que eu não dei. Heterotônicos e heterogenéricos. A gente chegou a ver heterotônico e heterogenérico um pouco em sala? Vocês se lembram disso? Eu lembro. Bem pouquinho. Bem pouquinho, mas vimos, né? Uhum. Que era palavras que têm sílaba tônica diferente. Sim. Os falsos amigos, né? Então, nós vimos. Então,
Então, esse eu não vou colocar para o quarto trimestre. A gente já viu um pouco, vocês vão ver mais no ano que vem, de qualquer maneira. No terceiro ano, esse conteúdo volta, dos heterotônicos e heterossemânticos. Pronomes relativos, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos, adjetivo, gênero e número, e aí, componentes culturais da Espanha e dos países hispânicos, manifestações culturais. Esse é o conteúdo que está na ementa de vocês, previsto para o quarto trimestre. E eu vou precisar fazer seleção desse conteúdo, né? Eu penso o seguinte, que eu vou algum conteúdo desse repete no terceiro ano, que é o caso dos pronomes relativos, interrogativos e indefinidos. Na verdade, os indefinidos eu dei agora, eu já adiantei esse conteúdo, indefinidos já dei, né? Então, pronomes relativos e interrogativos, eles repetem no terceiro ano. Mas, eu posso dar eles de uma forma menos aprofundada. O que a gente tem de vocabulário também previsto é os esportes. Então, corpo humano, os esportes, pronome relativo e interrogativo, adjetivo, gênero e número, e componentes culturais. Tá vendo? É muito conteúdo para a gente dar em 3 postagens de aula. Não é verdade? Sim. Sim. De deixar vocês dois. Então, eu vou deixar vocês escolherem. O que vocês querem? Vou falar Eu quero de novo. vocês primeiro. Vou falar de novo, então, ó. Corpo humano. Quantos votam pelo corpo humano? Eu. Ah, eu acho legal, eu quero também. Eu quero. 3, 4, 5. Beleza, o corpo humano tá dentro. Os esportes. Também. Como se fala os esportes em espanhol? Esportes. Não, tô brincando. Só... Sí, también. Son los deportes, en realidad. La manera como se dice los deportes, y relacionado a los deportes, también están los verbos que son verbos de movimiento. Entonces, son 2 contenidos relacionados, los verbos de movimiento e los deportes. Posso colocar esse conteúdo também, né? Também é importante. E aí, da parte de gramática, pronome relativo e pronome interrogativo, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pronome interrogativo, ou a gente deixa adjetivo. O que vocês acham? Adjetivo ou pronome interrogativo? Eu gosto de interrogativo. Eu também acho melhor interrogativo. Interrogativo também. Então, são 3 votos para interrogativo aqui. Ana Júlia, você também vota interrogativo? Interrogativo. Também prefiro interrogativo. Beleza. Então, ficamos definidos esses 3 conteúdos aí, para essas 3 postagens de aula. O corpo humano, os esportes e pronomes relativos. É o que a gente vai estudar nesse próximo nosso quarto trimestre aí. E aí, é o seguinte, na semana que vem, vai ter a postagem de aula, e ao invés de fazer esse momento que a gente está fazendo aqui, a gente deixar para fazer na semana que não é a minha semana, a gente vai fazer de novo na semana que vem, tudo bem? Aí, eu explico o conteúdo no dia da postagem. Posto o conteúdo e já explico o conteúdo. E na semana seguinte, que semana que vem é núcleo comum, certo? Aí a gente se encontra de novo e eu explico o conteúdo da semana que vem, que vai ser o corpo humano. Aí, para a outra semana, que é núcleo técnico, eu fico de plantão para vocês. Eu posso ficar de plantão no mesmo horário, com o link aberto, só que vocês entram se vocês precisarem, sem necessariamente ter que entrar para ter aula, porque foi uma das reclamações que a gente ouviu, de que tem professor que fica dando aula nas 2 semanas, e daí eu não vou fazer isso, senão vocês vão reclamar de mim também. Mas eu vou ficar disponível, tá? E daí, na outra semana, então, a semana que vem é o conteúdo, na outra eu fico de plantão, na outra semana é os esportes, a mesma coisa. Na semana da postagem é a aula, tá? E aí, depois disso, a gente vai encerrar, vai entrar de férias, e quando a gente voltar em fevereiro, aí a gente vê os pronomes relativos. Tudo bem? Vacaciones.
É, Tudo certo, vacaciones, professora. exatamente. Tudo certo. É o seguinte, vocês receberam no e-mail de vocês o convite para vir para a aula, né? Sim. Sim, Sim. sim. E aquilo ali, aquela maneira, vocês têm como colocar lá na agenda do Google e ela Eles mandar um colocam lembrete. sozinho. E aí manda um lembretezinho para vocês, né? 30 Para minutos fazer antes. Manda. isso, eu coloquei 30 minutos e 10 minutos antes, para vocês não esquecerem. Para fazer isso para todo mundo, eu preciso da lista de e-mail. O que eu fiz? Como eu não tinha lista de e-mail, eu fiquei abrindo os formulários de prova de vocês e copiando os e-mails lá. Então, eu vou Professora, fazer o seguinte. no AVA, se a senhora for na sua disciplina e em participante, vai estar o e-mail de todos os alunos. Não, mas não tá, não. Tem muitos lá que não tem o e-mail, que aparece sem e-mail. Ué, E tem mais um seguinte também, tem mais um detalhe. Não sei por que e nem como isso acontece, mas dos e-mails que eu mandei para vocês, que estavam nos formulários, que esses são de provas, veio vários e-mails para mim. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. ué, Aqui, que doideira. Pois é, eu achei muito estranho. Deixa eu achar onde é que está meu Porque e-mail. para conseguir entrar no AVA, todo mundo tem que ter um e-mail. Pois é, mas não tem, não é todo mundo que tem. Engraçado, mas não é todo mundo que tem. Eu arquivei. Eu arquivei. E todos. Onde que eu vejo os meus arquivos aqui no e-mail? Deixa eu ver. Arquivar. Tá no cantinho, professora. Lá. Aqui embaixo, será? Arquivado? Ah, perto de caixa entrada lá, ó. Perto de caixa entrada. Ué. Aqui é com estrela, adiados. É rascunhos, porque não tem arquivado, é rascunho. Não, é arquivado mesmo, porque são e-mails que eu arquivei. Ah, tá. Então eu não sei. É porque eles ficam entupindo minha caixa de e-mail aqui, e aí como eu não vou ficar usando eles, para não me desfazer, porque o aluno fala assim, eu não recebi, aí para eu poder provar, né, aqui, filho, eu mandei isso aqui, o problema é que seu e-mail não deu certo. Ô, gente, onde que tá os arquivados aqui? Pesquisa o nome. Eu não sei. Tá meio, meio... Ele vem assim. Mail delivery, tá vendo? Olha o tanto, ó. Oxe. Mail delivery. Esse daqui, por exemplo, ó. Cassiane Moura Bastos. Do jeito que estava lá no formulário, eu copiei e era... Essa menina aí eu conheço, professora. Tá certo o nome dela. Ó, Letícia Oliveira, não sei o quê. Não foi para ela. Aqui, ó. De novo. Mesma coisa. Aqui. Esse aqui é da turma, e-mail da turma. Esse aqui, ó, de novo a Cassiane. Então, tem vários casos assim, ó, Gabriela Amarante, 4491. Vários casos assim que o e-mail a pessoa usou para fazer o formulário, né, preencher o formulário, ó, Camila Coimbra, não sei o que lá. Eu só copiei e colei. E aí, mesmo assim, o e-mail para a pessoa não chegou. Então, como que você vai saber, né? Eu vou pegar e vou pedir para vocês passarem uma lista, que a pessoa vai... Eu não sei como que eu faço isso, acho que eu pego um documento e compartilho com vocês para vocês irem preenchendo com os e-mails de vocês, porque daí eu consigo... fala. Sabe a maneira boa que a senhora poderia fazer, e não é caso dessa confusão? A senhora fazer o próprio formulário lá pelo AVA, que lá a senhora consegue colocar tempo, essas coisas tudo. E lá você vai ver os alunos que fez e não precisa ficar se preocupando com o e-mail errado, para depois o aluno vir encher o saco. Beleza, vou fazer isso então. Eu vou pegar, eu vou colocar lá no AVA uma lista para preencher, vocês vão preencher os e-mails de vocês lá para mim, e aí eu utilizo ela para poder formar o grupo e poder mandar os agendamentos para vocês, porque tem agendamento agora, mas tem agendamento para o ano que vem também, e facilita eu fazer o agendamento, acho que facilita para mim e facilita para vocês também. Professora, só uma sugestãozinha. Obviamente não estou querendo dar um palpite, né, sobre a sua metodologia, mas assim, as provinhas, os formulários que a gente faz, não teria, assim, a possibilidade da senhora colocar o lembrete no AVA,
Porque, assim, tem aquelas que tem prazo para fechar no AVA, né? As atividades. E aí tem professores que passam como simulado. Mas eu acho que a senhora só jogar o link do formulário e colocar como aula lá, já fica registrado. Então, mas Eu se eu acho coloco, mais ó, quer ver? fácil. Aqui, ó, tá vendo? Atividade avaliativa, acesse o formulário. Deixa eu abrir aqui para edição, só para vocês verem como é que funciona. Não, sim, mas eu digo assim, que quando eu entro lá no painel para ver as atividades pendentes, Ela diga quando prazo, postado professora. assim, não mostra lá que tem atividade de espanhol. Tipo assim, a Tamires quer dizer prazo, professora. Que a gente entra lá e tem um prazo para entregar. Ela quer dizer Pegar isso. isso. Aí, se eu for. Aí, obviamente, para assistir a aula, eu tenho que entrar na matéria espanhol assistir. Só que para eu saber a atividade, eu vou ter que entrar lá e ver uma por uma. Né? Lá no painel já vai direto na atividade. Mas aí, se a pessoa vai fazer atividade sem assistir a aula, como que ela faz? Ai, Morre. Tem esse pequeno detalhe. Morre, aí a pessoa se lasca. O problema maior é isso, é pegar e deixar, e fazer com que a pessoa entre, ela tem que entrar, a não ser que eu pegue, ó, adicionar restrição. Evite acesso, restrição de data, por exemplo. O estudante deve, vamos pensar aqui, vou colocar 1º de dezembro, vamos supor. Cadê dezembro aqui? 1º de dezembro, vai ser o seguinte, quando é 30 de novembro, à meia-noite, ele não vai conseguir entrar mais. Então, vamos lá. Adicionar restrição, salvar mudança. Dá uma olhadinha, por favor, se aparece no painel de vocês essa aula aqui. Ah, não, aqui tá agora a partir, eu fiz errado. Deixa eu mudar aqui. O meu não vai aparecer porque eu já fiz. Não, quer ver, ó, estudante aqui não deve. Pronto. Agora sim, dá uma olhada lá se aparece para vocês. Não, o meu não aparece nada aqui, não. Só você entrar na sua matéria. No histórico aqui de atividades pendentes, não tem nada no meu. Então. Porque ali eu coloquei uma restrição, coloquei um prazo. Essa aula vai ficar disponível até 30 de novembro. Depois disso, ela fecha, vocês não têm acesso a essa aula mais. Aham. É só quem não conseguiu fazer para ver, professora. Como eu já fiz, eu não consigo ver. Mas no caso, a Tamires não fez. Vê aí, Tamires. Não, mas eu não tô com o computador aqui acessível. Tô assistindo pelo celular. Entra pelo Moodle. Assim. Oi? Você tá vendo? Você sabe o que eu acho, Tamires? Que isso só funciona quando a atividade é para ser postada no próprio AVA. Sim. Sim, sim. Entende? Quando é formulário do AVA. Daí não tem como. O que dá, talvez, para fazer é colocar, tipo assim, igual aqui, tá? Próximo evento, tá vendo? Quinta-feira, tal coisa. O que dá para colocar é aqui no evento, eu venho aqui no calendário, né? E aí eu posso, novo evento. Aí aqui eu posso colocar lá aula, né? Aula, espanhol, disponível, daí no caso, sei lá, vou colocar um prazo menor, vou colocar aqui 25 de novembro, às 23 horas, cadê? Ai, que saco isso aqui. Não deixa eu chegar até lá embaixo. 23 horas e 59 minutos. Essas atividades... Tá vendo? Vê se agora aparece. Essa atividade é a última? Não, do terceiro bimestre é a última. Ah, tá. Na semana que vem a gente já começa o quarto bimestre. Oi. Essas atividades que a gente ainda não fez aqui, falta terminar... Eu não entendi. Quem que falou? Eu entrei pelo Moodle e apareceu a aula de espanhol. Essas atividades
que a gente não fez, ou que ainda falta terminar, a gente vai ter até quando pra entregar elas? Então, eu posso receber elas até o final do mês. Ok. Mais 10 dias aí. Hoje é 19, né? Até o final do mês de novembro, tá? No máximo, para não acumular com as do quarto trimestre, porque senão acumula tudo, depois vocês ficam tudo enrolado. Tá bom? Então, agora apareceu, Camila? Apareceu, no dia 25. Então, isso daí é um aviso, né? No caso, No meu não sei tem se nada, resolve. Porque o que eu coloquei foi no calendário. Mas você viu lá que quando eu coloco uma restrição, sabe o que aquela restrição vai acontecer, Tamires? Ela vai me dar trabalho. Porque vai chegar o dia, aí... Meu Deus, minha gata... Vão pedir para reabrir, né? Eu vou ter que ficar entrando no Ava para ficar reabrindo, você entendeu? Sim. Eu já deixo sem data, justamente para não ter que ficar fazendo esse trabalho de ficar reabrindo toda hora. Porque quando fechar, fechou, né? Não tem mais outra alternativa. Mas não adianta, porque você não sabe como é que é a choradeira de aluno, não? Chora. Deu problema, tive dor de barriga, minha mãe não sei o quê, o meu pai não sei o quê, o meu gato não sei o quê, entendeu? É uma choradeira direto, não tem... E aí você fala, como é que eu vou saber se o que a pessoa está falando é do jeito que ela falou mesmo? Eu não posso julgar. Entendeu? E aí acaba que a gente fica... entendeu? Aí eu prefiro, às vezes, não colocar a restrição para ficar aberto. Aí o menino fala assim, e aí, eu posso fazer? Pode. Porque o que acontece? Se eu não quero mais que você faça o formulário, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Resposta, eu coloco aqui. Encerrado. Não está. Eu fecho o formulário. Entendeu? É isso que eu faço. Aí eu posso fechar o formulário, o menino, quando me pedir, eu mando um formulário de recuperação, mas aquele formulário ali, ele não consegue mais acessar. Essa é a forma que eu faço para fechar a atividade, porque eu não posso fechar as aulas, né? Senão... mas tá certo mesmo. Assim é melhor mesmo. Mas eu consigo colocar lembrete lá no calendário, né? Aí eu consigo. Eu acho que isso já ajudaria bastante também, que auxilia Porque, assim, pelo menos eu sempre estudo com cronograma, né? Então, tem mais urgências que eu posso fazer depois, uma parte, depois outra parte. Então, eu sempre me agendo com horários. Então, para mim, ficaria bem mais fácil. Então tá, eu vou me policiar para lembrar de colocar no próximo evento, né? Toda vez que encerrar um evento, coloco o próximo evento. Aí vai ficando lá no calendário. Eu já sou daquela professora que tem a tarefa lá, eu vou e faço, ó. Tá lá, eu faço. É a melhor coisa, não deixar acumular. Eu não coloco hora, não. Eu tenho a tarefa, não tô fazendo nada, eu vou e faço. Quando os alunos vão seguindo dessa forma, eles não se enrolam. Se o aluno pegar o horário de aula normal, como se ele estivesse no IFRO. Hoje eu tenho tal e tal aula, então eu vou entrar no AVA e vou fazer isso daqui. Esse aluno não se enrosca. Ele está sempre em dia com as coisas. Mas só que o problema, professora, é que muitas coisas não são pontuais, entendeu? No horário da aula. Então eu nem mais ligo para isso. Porque, por exemplo, tal hora a aula de tal professor, às vezes ele não coloca só no outro dia. Aí eu vou lá no WhatsApp e pergunto, ô professor, e essa aula? É que eu tive um problema, não pude pôr. Aí, beleza, aí tem esse detalhezinho, sabe? Não, entendo. Mas não necessariamente no horário, mas pelo menos o dia, né? Ou o dia também não é respeitado. De ontem teve uma professora que não passou no dia. Aí eu fui e mandei mensagem para ela no privado. Falei, professora, não querendo ser inconveniente, mas a senhora vai colocar. E a atividade de hoje? Ela, Eduarda, eu passei mal hoje, mas amanhã sem falta eu coloco. E tipo assim, ela avisou só a minha pessoa, os outros alunos, né? Não avisou. Mas tudo bem. Entendi. No caso das minhas, eu acho que com vocês eu nunca falhei. Teve uma semana só que eu estava com suspeita de Covid, que eu fiquei muito mal, que eu falhei com o terceiro ano, né? Mas, professora, o problema não é nem falhar, vocês comunicar. A senhora sempre comunica, então isso é bom, né? A gente tem sempre um diálogo, né? Verdade. Enfim, mas acaba também foi, não sei se a senhora lembra, mas foi o que eu falei ontem no colegiado também.
questão de comunicar, né? Se não vai poder postar aula, avisa, porque senão vai ficar uma confusão depois. E aí acabam achando que isso é vontade do professor não querer postar na hora, no dia. Verdade. É uma questão de conversar mesmo, que a gente se entende. É o que eu sempre falo, a gente conversando direitinho, a gente sempre se entende. Mas então não precisa de ignorância nem nada. E assim, tem dúvida? Pergunta. Não achou que alguma coisa podia ser diferente, que nem a Tamires deu a sugestão. Eu acho bem válido, foi até bom que eu pude mostrar para vocês qual é a minha dificuldade de fazer isso. Fechar a atividade, ter que ficar reabrindo, porque antes eu fazia. E aí era uma coisa que abre a atividade, aí você dá 10 dias de prazo, aí fecha de novo. Aí vem depois aquele outro aluno vem, abre de novo, aí você vai lá, abre de novo. E assim fica, sabe? É muito ruim. Eu deixei tudo aberto. Eu só não vou fechar, não. Por conta disso. Mas eu vou me policiar, viu, Tamires, para colocar lá no evento, que daí já ajuda também. Bastante. Não, professora, mas também se não desce sem problema nenhum, é nossa obrigação. Não, isso não me custa, Tamires. Entende? Não custa. O que pode acontecer é que, como não é um hábito meu, pode acontecer de eu esquecer. Por isso que eu falei que eu vou me esforçar para eu lembrar, entendeu? Para tornar isso um hábito. Uma vez que eu torne isso um hábito, aí eu não vou mais esquecer. É só isso. Se precisar também eu lembro, não tem problema nenhum. Não, mas é que não é só você, né? Tem um monte que... Não, Tem aqui um monte de gente que vai, entendeu? E é uma coisa que não custa fazer. É só na hora de postar a aula eu ir lá e colocar. Não custa absolutamente nada. O problema só é eu lembrar. A hora que eu estabelecer e fazer com que isso seja uma rotina, aí tá de boa. Aí eu não vou mais esquecer. Sim. Tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Eu vou ter que sair agora porque eu tenho que ir pro curso, tá? Não, a gente já está encerrando também. Eu já passei para vocês todos os meus recados e se vocês tiverem algum questionamento, eu estou à disposição. Senão, a gente já encerra também. Tá bom, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês, meninas. Eu gostei muito da gente poder passar um tempinho batendo papo aqui e eu poder explicar um pouco melhor as coisas para vocês. Professora, muitíssimo obrigada também. Eu agradeço. Peço desculpas pelas minhas falhas aí ao longo do processo. Eu garanto a vocês uma coisa só, que nenhuma delas é porque eu não gosto de vocês, ou porque eu não gosto do que eu faço, ou porque não. As falhas que vão acontecendo, às vezes a gente emocionalmente não tem controle sobre elas, mesmo que depois a gente reflita e reconheça. Faz parte, né, professora? Ninguém é perfeito, todo mundo é suscetível a falhar. Só que é uma coisa que eu falo, se você tem respeito com outra pessoa e sabe dialogar, tá tudo bem. Agora, se a pessoa é estúpida, arrogante, ignorante, não chega num senso. E a senhora sempre trata a gente com educação, com respeito. Então, isso é ótimo, isso é muito bom. Às vezes eu tô estressada, mas eu procuro. Eu também sou estressada, professora. Você, Eduarda, imagina. Às vezes eu tô aqui estudando, professora, eu pego... Tem pacotinho de bala ali na minha casa, fica na vasilha, né? Eu como quase 50 balas no mesmo dia, pra de estresse, mas daí depois passa. Eu falo, Eduarda, se acalma, você se acalma. Boa sorte, você é magrinho. Outro dia eu peguei um pacote de amendoim. Gente do céu, depois quando eu fui ver o tanto de caloria que tinha no negócio, eu quase chorei. Também tô assim, lutando pra não comer muito. Tá cheio de bala aqui na minha coisa. Tá bom. Mas tá bom, eu vou programar pra gente as nossas próximas aulas desse ano. Daí eu mando o agendamento para vocês, tá bom, meninas? Professora. Professora. Fala. Sobre a recuperação, tem que entrar em contato com a senhora, né? Estudar e entrar em contato para a senhora mandar o link, não é? Exato. Então, isso mesmo. Tá? Você viu lá onde eu mostrei para você o vídeo, né? Os conteúdos. É só entrar lá e qualquer dúvida me procurar, tá bom? Besitos. Beleza. Tá, beijo. Obrigada. Mariane. Beijo. Beijo. Vocês, na hora que você estiver estudando conteúdo lá e você não entender alguma coisa e precisar de explicação, aí você me chama, a gente marca um meet, só eu e você, e daí a gente entra e eu te explico o conteúdo, tá bom? Tá ok. Obrigada, professora. De nada. Beijos, fiquem com Deus, excelente tarde para vocês. Amém, fica com Deus também, professora. Amém, professora também. Até mais. Obrigada, até mais. Beijo. Tchau. Beijo.